Você sabia que dentro da Fikion a gente já tem um componente de chatbots nativo para você usar? Meu nome é Pedro Barreto, eu sou aqui do time de suporte da Fikion e eu vou mostrar para você hoje como que você pode criar, um chatbot bem simples aqui dentro da plataforma. Então eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês, acho que a grande vantagem de a gente ter esse componente aqui dentro é que quando você vai utilizar outras plataformas, você vai precisar criar uma estrutura muito grande e muitas vezes se torna bem complexo, fazer a questão do acúmulo de mensagens, chatbots ele ter a inteligência para poder pegar o contexto da conversa e responder a pessoa. Então aqui dentro da Fikion a gente consegue somente com esse aplicativo que a gente tem aqui. Então vou criar uma nova ação. E aqui nos aplicativos a gente tem o componente chatbots. Nele você consegue fazer todo o acúmulo das conversas, das mensagens. E ele vai funcionar para você, vai fazer todo o gerenciamento das mensagens dentro da Fikion, lá usando a API do OpenAI. Então como que funciona ele aqui, eu tenho um exemplo simples, esse é o tipo de chatbots mais básico. Então queria mostrar a estrutura dele, como que ele funciona. E basicamente ele não é linear, é o único aplicativo dentro da Fikion que ele não é linear. O que significa isso? Então ele não segue uma estrutura, a resposta dele não sai na mesma linha de execução, mas ele retorna aqui no webhook da Fikion, tá? Quando eu coloco, quando eu insiro aqui, o aplicativo do chatbots, eu consigo colocar o identificador, que é primeiramente, o assistente, que é aquele que eu crio lá dentro da OpenAI, o identificador, que é geralmente o número da pessoa, você consegue utilizar qualquer coisa que identifique a conversa, isso vai separar o contexto lá dentro da OpenAI, a mensagem da pessoa, então o que a pessoa mandou, e o acumulador é o tempo que vai esperar, que a API, ela vai esperar para a pessoa mandar as mensagens e ele acumular essas mensagens para responder. E aqui você coloca o link do webhook, que basicamente vai ser onde vai retornar essa resposta lá aqui na sua integração, Então a grande vantagem, novamente, acho que a coisa mais importante de explicar aqui, de você utilizar os chatbots, é que somente com ele aqui, só precisa desse componente aqui, você já consegue fazer o gerenciamento da conversa, Então essa é a principal vantagem, e aí eu consigo combinar isso com vários tipos de integração. Tenho aqui, por exemplo, no chatbots com intervenção, que o pessoal utiliza bastante. Consigo colocar para ele responder áudio, responder imagem, por exemplo, fazer com que ele pare de responder, quando a pessoa manda alguma mensagem no meio, quando a pessoa intervém na conversa. Eu consigo também inserir agendamento, por mais que esse fluxo aqui que eu estou mostrando para vocês não está completo, eu consigo inserir várias funcionalidades dentro desse aplicativo de chatbots, Então, acredito que essa seria a grande vantagem dele, É uma forma bem simples de você construir. Como que você vai fazer ele então, Acho que dá para eu criar um fluxo do zero aqui só para mostrar para vocês. De uma forma bem rápida, bem simples de se fazer. Então, eu vou criar uma nova integração aqui dentro da Fikion. Vou dar o nome de chatbot. E para você testar agora, aí na sua casa, como que você pode fazer? Você pode criar primeiramente o gatilho aqui, então você pode colocar o webhook, toda a integração que você cria vai começar com o gatilho, para você definir. Aí você vai ter que usar o webhook aqui, Então você salva, o webhook é o que vai receber as suas mensagens, fazer disparar o fluxo. E aqui na nova ação você vai criar um roteador, eu já explico para que isso serve. Esse roteador, basicamente, ele vai separar aqui o fluxo, ele vai bifurcar, E aí na parte de cima ou de baixo, tanto faz a ordem aqui, você vai colocar primeiro o componente chatbots. Então, novamente, aqui dentro da Fikion tem nos aplicativos, Você abre a nova ação e ele fica aqui, E você clica aqui no múltiplas mensagens com o GPT. E aqui como que funciona, O jeito mais fácil de você testar isso, seria você primeiramente fazendo a conexão aqui. A conexão basicamente vai exigir que você tenha uma API Key. API Key é a chave, que o token da OpenAI. Então basicamente você copia lá da interface deles lá.
E quando você cria conexão, né, eu já tenho uma criada aqui, você pode selecionar o teu assistente, então eu tenho vários criados lá na minha conta, né? Então eu vou colocar um exemplo aqui. O identificador são as variáveis, né, que vai chegar do recebimento da mensagem da pessoa. Então aqui você pode colocar, primeiro o certo seria você testar, né? Você vai ter sua API do WhatsApp aí, e você já vai ter as variáveis chegando aqui no webhook e você consegue definir elas aqui dentro dos chatbots. Aí aqui na nova ação você coloca um novo componente, né? Que vai ser o que vai fazer o envio da mensagem gerada lá pelo GPT. Então aqui eu uso como exemplo que o pessoal mais utiliza, que é o ZPI. E ele vai ser responsável por enviar a mensagem de volta para a pessoa, tá? Então esse seria o fluxo, né? Isso seria só questão de definir as variáveis. Deixa eu voltar no fluxo que eu tenho aqui. Que eu tenho algumas execuções para mostrar para vocês como exemplo. Então, como que ele vai funcionar aqui, né? Eu recebi a mensagem, né? Eu recebo a mensagem, toda mensagem que eu recebo vai bater aqui no webhook. E quando o GPT receber essa mensagem, o assistente que eu criei lá, ele vai retornar aqui para a integração aqui na parte de cima, né? Ou na de baixo, tanto faz. Ele vai responder usando a API do WhatsApp que você tem configurada, tá? Então, basicamente, somente com essa estrutura bem simples aqui, ele já vai fazer todo o gerenciamento ali e vai funcionar bem certinho como um chatbot para você, tá? Então, resumindo aqui, né, acabei pulando essa parte aqui no acumulador novamente. Eu não tinha falado que você define aqui, mas você define um número, tá? Então, um número que você pode colocar. Geralmente o pessoal coloca entre 5 e 15. Então, eu já tinha explicado, mas acho que é importante explicar novamente que é o tempo que ele vai esperar a pessoa mandar mais uma mensagem para ele responder acumulado, né? Responder as mensagens juntas. Então, basicamente, seria isso. Essa é a estrutura, né? Como que ele funciona. Posso até mostrar aqui, esses são exemplos que eu fiz não de agora, né? Mas só para mostrar no histórico de execuções aqui, eu mandei uma mensagem. Então, ele chegou aqui no webhook. Mandei um olá. E de acordo com as instruções que eu coloquei lá no meu chatbot, ele voltou aqui no meu webhook, ele retornou a resposta, né? Então, olá novamente, como posso ajudá-lo hoje? Você gostaria de agendar uma consulta ou tem alguma dúvida específica sobre nossos serviços odontológicos? Então, ele respondeu como eu coloquei lá nas instruções da OpenAI, tá, pessoal? Então, acho que essa é uma forma bem simples de você fazer. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários.